porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam bem-vindos a mais um Devocional Mova-se. Hoje nós vamos falar sobre vivendo a vocação, descobrindo o propósito divino. Então esse tema que nós vamos abordar hoje, a gente vai falar de como a presença de Deus influencia na nossa jornada e principalmente na nossa descoberta da vocação e do nosso propósito. Além de destacar a minha história hoje, inspirada, em outras pessoas que se movimentaram, e eu espero que você possa encontrar significado no que a gente vai conversar hoje e principalmente que você possa realizar e alinhar hoje a sua vida ao chamado, ao propósito divino. E para a gente contextualizar isso, a gente vai separar as 3 frases diferentes. Então lá no vocabulário, se a gente for pegar no dicionário a tradução sobre a questão de vocação, chamado e propósito, a gente vai sintetizar aqui para a gente poder alinhar o tema do nosso devocional. Então a vocação, normalmente ela está ligada a uma aptidão natural, que é espontânea, algo que você já tem uma tendência ou uma orientação para fazer determinada atividade. Você faz isso com maior facilidade, porque é algo natural. Então essa inclinação e essa habilidade, quando ela está alinhada ao seu desejo, você consegue romper, você consegue fazer numa performance melhor do que outras pessoas. Faz sentido isso? Em qual área que você tem uma vocação, algo que já está predisposto, mas que você não ativou? A fase 2, quando a gente vai movimentar aí dentro de um propósito divino, é a gente trabalhar com a questão da vocação e transformar essa vocação em um chamado, que é o que a Bíblia fala, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, Tem várias palavras aí que falam sobre isso. Mas o chamado, lá na tradução, se pegar no dicionário, vai estar escrito assim: ato de pronunciar o nome de alguém ou pedir uma aproximação de uma presença, ato de atrair por meio de um som, de um gesto, de uma chamada, É um chamamento, um apelo, um convite, uma convocação, um sinal. Então, essa é a tradução aí relacionada ao chamado. Faz sentido? Qual o sinal que você está aguardando hoje para entrar em movimento? E a questão do propósito. O propósito é a intenção de fazer algo, um projeto, um desígnio. Então é aquilo que você busca alcançar um objetivo por uma finalidade. Então normalmente a questão do propósito é um motivo forte, aquilo que vai te dar significado para realmente você fazer com amor, com energia, É aquilo que te impulsiona as ações aí, as decisões e principalmente dando sentido e direção para a nossa vida. E a palavra de hoje, a nossa declaração de fé, nossa oração hoje, a gente vai buscar uma palavra, numa revelação de Deus que vai estar na segunda epístola de Pedro, Segundo a Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, que eu vou ler para vocês aqui, tá? Visto como o seu divino poder nos deu tudo, o Senhor com generosidade esplêndida nos deu tudo. O que diz respeito à vida e à piedade, diz respeito ao fato de que o Senhor Jesus nos deu tudo o que precisamos quanto à vida e à nossa subsistência. Pelo conhecimento daquele que nos chamou, olha aqui o chamado, pela sua glória e virtude. O conhecimento refere-se que Cristo fez na cruz, que foi a única coisa que pode nos dar glória e virtude. Então todo o nosso propósito hoje, todo o processo que informa o propósito de toda a nossa vida com Deus como cristãos aqui na Terra, é a gente ser parecidos com Jesus. Ou seja, é um propósito único que é a salvação, Porque diferente aí de outras situações, Deus tem um plano perfeito, Não é um plano do mundo, é um plano sobrenatural, um plano divino. E aí existe aqui, no versículo 4, pelas quais ele nos tem dado preciosas e grandíssimas promessas. Ele diz respeito à palavra de Deus, ao qual é única, que tem a solução para todos os nossos problemas da vida, para que por elas, ou seja, as promessas, fiquem participantes da natureza divina. E aqui na natureza divina, ela é implantada o quê? No nosso interior, do pecador, no caso do crente, quando ele se torna-se uma fonte de uma vida nova, novas ações. Isso ocorre no momento em que é nascido de novo, através do batismo nas águas, Então você que já aceitou Jesus, já fez um voto com Deus, se você não fez, ainda dá tempo. Então Deus está te chamando. Deus, ele quer usar a tua vocação, Deus, ele quer usar o teu chamado para o propósito perfeito que ele já fez lá na cruz através de Jesus Cristo. Faz sentido o que a gente está conversando, pessoal? Então eu tenho algumas perguntas de reflexão aqui, depois a gente vai orar e a gente vai finalizar o nosso processo de hoje. Eu espero que essa mensagem edifique. Compartilha aqui, favorita aqui no cantinho, compartilha com as pessoas que precisam alinhar aí a vocação, chamado e propósito para que ela se movimente.
Então a pergunta de hoje é assim, tá? Então a primeira pergunta: como eu tenho me sentido, como eu tenho sentido a presença de Deus em minha jornada, pessoal ou profissional, a buscar a minha vocação e o meu propósito, né? Quando a gente fala nas duas situações, a vocação pode ser também por um talento natural, né? A gente vê pessoas que sempre gostavam de animais, gostavam de cuidados, né? Que vão para o lado da enfermaria, vão para o lado da medicina, outros vão para o lado da veterinária. Então tem muitas coisas aí que são aptidões naturais, é uma predisposição, né? Então a questão é a gente usar isso para o reino também. Em que aspecto eu tenho percebido que esses sinais de confirmação do meu chamado de Deus em minha vida, ele seja através de experiências, pessoas ou oportunidades? De que forma que Deus tem manifestado os sinais hoje para você ativar a tua vocação e alinhar ela ao teu propósito? Comenta aqui para nós, marca alguém aqui nos comentários. Como eu posso alinhar a minha vocação, o meu chamado e propósito com a presença de Deus de maneira mais significativa e transformadora? Olha só que pergunta-chave. Então, gente, o que a gente está conversando hoje aqui é justamente como a gente entrar em movimento baseado em tudo aquilo que Deus já tem nos mostrado, aquelas aptidões naturais para que a gente destrave e seja alinhado dentro de um relógio profético. A gente já falou sobre isso, né? Sobre o Cronos e o Kairos de Deus. Falamos sobre várias coisas aqui. Se você não assistiu os demais vídeos aqui, tem muito vídeo legal. Lembrando que tudo que a gente compartilha aqui tem um texto de apoio e nós temos a nossa oração, a nossa declaração de fé, tudo aqui específica para que a gente possa meditar e que essas sementes proféticas, dessas palavras liberadas, a gente possa realmente trazê-la para o nosso coração e semear na nossa alma aí através de ações. Por isso que eu faço perguntas de reflexões aí para que o Espírito Santo ajude você a colocar, alinhar e fazer o que tem que ser feito aí para que a gente consiga ter resultados. Faz sentido isso que a gente está conversando, pessoal? Então, assim, dentre várias situações, quando a gente começou a gravar aí os vídeos há 14 dias atrás, queria até agradecer enormemente, a gente já passou de mais de 100 mil visualizações em vários vídeos aleatórios aí. Eu acredito que é o começo de um grande projeto que Deus tem colocado no meu coração, mas nem sempre foi assim, porque alguns meses atrás aí, eu recebi um convite para alocar o nosso espaço e algumas situações me constrangeram. Eu falei assim, cara, era para um projeto de uma igreja, era um projeto cristão. E eu falei, e eu não estou usando aquilo que Deus me deu, aquilo que foi uma vocação natural, aquilo que é um chamado. Já tinha até construído um estúdio para as outras situações, mas eu não estava usando para o reino. E aí eu tenho vários quadros aqui no nosso escritório, gente, que elas são palavras proféticas. Então tem lá coragem, sucesso, foco, sorte, né? Mas tinham dois quadros que tem um significado que ele tava assim, um é o esforço e o outro é o talento. E aí eu colei eles na parede assim com aquela fita 3M e ele sempre caía, ele sempre estava caindo, em várias vezes. Aí eu ficava até falando assim, cara, por que tá caindo esses quadros? E aí onde que foi um sinal que Deus me deu, eu falei, porque quando a gente pega lá, o que é o esforço? Tá escrito aqui no meu quadro que eu vou ler para vocês, ó. É o único pilar controlável do sucesso, é a ação intensa do corpo, da mente, em busca dos objetivos. E o talento é a aptidão natural, que é isso que a gente está falando aqui, alinhado ao propósito. Então a minha oração, a minha declaração de fé para hoje é que você seja impactado por essa palavra e a gente possa construir resultados favoráveis aí, de acordo com o que Deus já tem colocado. Vamos orar? Em nome de Jesus, que essa mensagem alcance você. Querido Deus, Pai amoroso, Senhor, nós agradecemos por nos chamar seus filhos e por nos guiar em busca da nossa vocação, do nosso chamado, Senhor. Nós reconhecemos que a presença de Deus em nossas vidas, ela é fundamental, Senhor, para compreendermos a nossa missão nesse mundo. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine e nos fortaleça à medida que buscamos viver em conformidade, Senhor, com a vontade divina e principalmente com a presença de Deus, que ela seja a bússola que nos oriente, Pai, nessa jornada, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus e eu declaro que eu sou um filho amado, eu sou uma criatura criado pelo propósito único e especial de Deus. Eu assumo, Senhor, eu assumo a minha identidade, Pai, para ser um imitador de Cristo, buscando, refletindo o seu amor, graça, compaixão, e tudo que eu faço na presença de Deus é uma fonte de força, de sabedoria, de discernir a minha vocação, o meu chamado, o meu propósito, Senhor. Eu confio que em parceria com o Pai Celestial eu posso viver tudo uma vida transformadora, significativa, Senhor. Então eu declaro, afirmo e profetizo sobre mim, sobre a minha casa e sobre todos que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Ative seu propósito, marque uma pessoa, favorite o nosso vídeo aqui e compartilhe com aquele que precisa ser ativado. Movimente-se, mova-se, em nome de Jesus. Ótimo dia!